Oi, gente, boa tarde, muito prazer. Meu nome é Natália, eu sou médica de família e comunidade, formada pelo programa de residência de medicina de família e comunidade aí da Praia Grande e fiz pós-graduação em cuidados paliativos também. O Guilherme e a Natália conversaram comigo e me pediram para vir aqui trazer alguns pontos importantes de discussão sobre cuidados paliativos. Nesse formato de vídeo, por uma impossibilidade minha de estar presente pessoalmente. Eu não sou uma pessoa que tem muitas habilidades com câmeras, eu me sinto um pouco tímida, então eu vou fazer o meu melhor aqui e espero que seja minimamente proveitoso e que as trocas entre as pessoas que estejam presentes aí nesse encontro sejam bacanas. Bom, sobre o primeiro ponto que me foi demandado para discutir um pouquinho é sobre a questão de comunicação de notícias difíceis. Então, acho que o primeiro ponto, assim, hoje em dia o termo mais utilizado é de notícias difíceis e não notícias ruins, porque se entende que a notícia ruim, ela traz um julgamento, né, um juízo de valor e, na verdade, às vezes é uma notícia que é dada no momento inadequado, assim. Então, não é a notícia em si que necessariamente é ruim. E aí a gente tem a definição de uma notícia difícil, aquela notícia que ela é difícil tanto para a pessoa, seus familiares de ouvir e entender, quanto para os próprios profissionais de saúde de comunicarem essa notícia. E ela, obviamente, pode estar relacionada a uma doença grave, potencialmente incurável, como um câncer, uma demência avançada, mas às vezes é uma notícia no momento inoportuno, né? Então, quando a gente pega livros de comunicação, tem um exemplo que eu gosto bastante de usar em aulas, que diz que às vezes um pai de uma pessoa que vai casar pode ser diagnosticado com apendicite na noite anterior e ter que passar por um processo de cirurgia, internação, ainda que de curta duração, mas no momento que provavelmente é o pior possível. Então, essa é a definição que a gente tem de notícias difíceis. Então, é aquela notícia que altera a realidade do jeito como ela estava posta, os planos, né? Seja de forma temporária ou mais difícil ainda quando ela é de forma definitiva. Quando a gente fala em dar essa comunicação dessa notícia difícil, a gente tem alguns protocolos, o mais famoso dele é o SPIKES, não sei se vocês já ouviram falar. E aí, obviamente, cabe uma ressalva de entender que quando a gente tem protocolos, isso não só para comunicação de notícias difíceis, os protocolos eles têm que servir como um guia, como um norte, como uma base e não como um checklist, né? Senão fica uma coisa mecânica e o que a gente menos quer numa assistência à saúde é que seja um processo mecânico, burocrático e homogeneizado. Então, o primeiro passo do SPIKES, que é o S, que é de setting, é da gente se preocupar com o local, com as condições em que essa notícia vai ser transmitida. Então, quando a gente fala de uma notícia difícil, essa notícia não pode ser dada num corredor com mais pessoas passando, sem qualquer privacidade, sem qualquer conforto para a pessoa que vai receber uma notícia ruim, uma notícia difícil. Então, o ideal é que seja num ambiente calmo, tranquilo, reservado, com privacidade, que tenham lenços disponíveis caso a pessoa chore, com cadeiras confortáveis, com água, né? Assim, parece óbvio, mas a gente às vezes precisa repetir o óbvio. Então, para a gente dar uma notícia difícil, a gente precisa, primeiro de tudo, de um ambiente adequado para isso. E aí, às vezes, as pessoas têm uma ideia equivocada de que a gente vai precisar de uma sala específica para isso, e isso seria o melhor dos mundos. Mas nem sempre isso é possível, então a gente tem que fazer o melhor dentro das condições reais que a gente tem de trabalho, de estudo, enfim. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que é a letra P, seria em inglês de perception, que na verdade é da gente tentar entender o que o paciente sabe sobre a doença dele, o que o paciente sabe sobre o que está acontecendo, sobre eventualmente um exame que foi feito. Isso é muito facilitado quando essa notícia ela é transmitida por um profissional que já está acompanhando aquele paciente há muito tempo e que esse paciente está a par do processo que está acontecendo. Isso é muito difícil quando quem vai dar uma notícia difícil é um plantonista, que nunca viu o paciente, que nunca viu a família, que não sabe nada sobre aquela pessoa, nem sobre a doença dela. Então, o ideal é que a gente sempre tente, primeiro, avaliar o quanto o paciente sabe, o quanto ele quer saber e a partir de qual base comum a gente está partindo.
Então, se é um paciente que, por exemplo, estava com um nódulo mamário palpável e foi pedido um exame, uma mamografia, uma ressonância magnética de mama, algum exame assim, pensando em câncer de mama, se isso já foi conversado com o paciente, por quem vai dar a notícia, convém relembrar. Se não, é importante perguntar, fulano, você se lembra por que a gente está fazendo esse exame, o que a gente está investigando, qual que é a queixa, o problema de saúde, o sintoma, enfim, o que você estava trazendo. Então é importante a gente entender qual que é o cenário onde a gente está pisando. O terceiro ponto é o I, né, que é o de invitation em inglês, é da gente entender e saber até onde o paciente quer, né? Porque assim, a gente saiu de uma cultura em que não se falava nada para as pessoas, em que as pessoas tinham que ser poupadas, entre muitas aspas, da verdade, né? Assim, numa atitude até bastante paternalista de achar que a pessoa não tem recursos para lidar com uma notícia ruim. Então, eu não vou contar pro meu pai de 80 anos que ele tá com câncer, porque senão ele vai deprimir, sendo que a gente não sabe como a pessoa vai reagir, né? E aí, quando a gente assume essa postura de não querer contar por achar que o paciente vai reagir de fórmula XYZ, na verdade, a gente está menosprezando os recursos que aquela pessoa tem de enfrentamento, né? Então, um ponto é esse. Então, a gente saiu desse contexto em que nada era falado, os pacientes eram poupados de qualquer notícia mais delicada, até para um cenário, às vezes, que é o outro extremo, né? Assim, de enfiar uma verdade goela abaixo, quando o paciente, inclusive, não quer saber. Então, como que a gente sabe, né? Se a gente vai contar tudo, se a gente não vai contar nada, até onde a gente conta, para quem que a gente conta, a gente precisa perguntar para o paciente. A gente tem vários estudos em diversos âmbitos, assim, então, pacientes com câncer, com alguma doença crônica, com HIV, a gente tem vários estudos que mostram que a maioria das pessoas quer saber. Nesses estudos todos que a gente tem, a porcentagem de pessoas que quer saber é sempre em torno de 80%, 90%, são porcentagens muito altas. E a gente só vai saber se aquela pessoa que está na nossa frente faz parte desses 80%, 90% que quer saber, ou faz parte dos 10% que não quer saber, se a gente não perguntar. Então a gente precisa perguntar, fulano, o que você quer saber? Você quer saber tudo? Você não quer saber seu diagnóstico? Você prefere que eu conte para alguém da sua família? A pessoa vai ter que tomar essa decisão. Isso é importante, isso é preservação da autonomia da pessoa. Depois, a gente tem a etapa do knowledge, né? Do K, do Spikes, que é dar a notícia propriamente dita, né? Então, comunicar sempre da forma mais objetiva possível, evitando termos técnicos, evitando jargão, evitando diminutivo. Então, não é um carocinho, não é sei lá, qualquer outro termo que a gente usa. Então, a gente tem que ser muito claro. Se a pessoa disse que ela quer saber, a gente vai olhar, por exemplo, no caso dessa paciente investigando o nódulo, se for um câncer de mama, a gente tem que falar, senhora está com câncer de mama. Ponto. É isso. É muito difícil. Isso não é uma coisa que, com um vídeo aqui de poucos minutos que eu tô gravando, as pessoas vão aprender e vão se capacitar. Isso é técnica, isso é treinamento, experiência, autoavaliação contínua. Então, ser o mais claro possível. E aí, junto com esse, a gente tem a letra E do Spikes, que é o de Emotions, que é justamente a hora que a gente joga uma informação dessa no ambiente, a gente esperar que essa informação soe nas pessoas e que as pessoas emocionalmente reajam a elas, seja ficando em choque, seja chorando, seja gritando, seja abraçando, começando a rezar, o que quer que seja. Precisa de tempo para isso, assim. Não dá pra gente dar uma notícia e logo em seguida começar com informações sobre tratamento, prognóstico, o que é que vai ser feito, exames complementares. Não. Depois de uma notícia difícil, o que a gente precisa fazer é ficar em silêncio, é deixar as pessoas absorverem essa informação, assentar. E por fim, do protocolo Spikes, a gente tem a letra S do final, que é de summary, que na verdade é da gente resumir tudo aquilo que aconteceu e traçar as estratégias de enfrentamento e de cuidado dali para frente. Nem sempre isso vai acontecer ali no mesmo momento, às vezes a pessoa vai ficar atordoada demais para tomar qualquer decisão sobre a própria saúde, e a gente pode combinar, se possível, num outro momento para a gente definir estratégias. Lógico que esse outro momento a gente não está falando daqui a um mês, a gente está falando um outro momento breve, né, com a pessoa, com os familiares, enfim. Então esse é um outro ponto. Outro ponto que foi pedido para que eu trouxesse aqui uma discussão breve, obviamente, né, que é o que talvez o modelo permita, sobre o uso de opioides na prática dos cuidados paliativos, né? Então,
existe um contexto mundial, um contexto no Brasil, então a gente sabe que existem alguns países em que a prescrição de opioide per capita ela é muito alta e países em que ela é muito baixa. E aí, se a gente contextualiza, assim, né, a gente tem que os Estados Unidos é um país em que as pessoas fazem abuso de opioides, então a quantidade de opioide per capita ela é muito acima da recomendada pela Organização Mundial de Saúde, e no Brasil ela é muito abaixo, o que significa que as pessoas podem não estar se viciando em opioide, mas elas também estão sendo mal manejadas nos seus sintomas, principalmente dor. E a gente precisa entender que quando a gente fala de cuidados paliativos, o cuidado paliativo ele surgiu muito a partir de pacientes oncológicos com vários tipos de câncer, e a gente sabe que a dor oncológica é uma dor, em geral, forte. E a gente precisa lembrar daquele contexto bem antigo da escada analgésica da Organização Mundial da Saúde. Dor forte analgésico forte é opioide. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é conhecer muito bem os opioides. Então, a gente precisa sentar numa cadeira e estudar quais são os opioides, qual é a equivalência de morfina, qual que é a posologia correta, qual que é a meia-vida, né? Então, por exemplo, a droga que a gente mais usa no contexto de cuidados paliativos é a morfina. A morfina tem uma meia-vida de 4 horas. Então, quando a gente prescreve morfina, a gente prescreve morfina de 4 em 4 horas. Não faz sentido nenhum a gente prescrever morfina de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Dura 4, o paciente vai ficar descoberto, ele vai ter dor. Então, a gente precisa respeitar a meia-vida da morfina, né? Da mesma forma que a gente fala que, dipirona, meia-vida é 6 horas, a gente não vai prescrever dipirona de 8 em 8 horas, a gente não vai prescrever morfina com uma alteração nesse horário que não seja compatível com a meia-vida. Primeiro ponto é esse. Então, quando a gente fala de preconceito com opioide, principalmente no Brasil, isso parte não só dos pacientes e familiares, mas dos profissionais de saúde que muitas vezes não têm conhecimento técnico sobre a segurança na prescrição e no manejo dos opioides. E aí acho que tem um outro ponto também, que é assim, a maioria das pessoas, quando elas falam de por que ter restrição, a prescrição de opioide e tudo mal, é pelo medo de tornar aquela pessoa dependente de opioide, que é um medo que faz sentido, que pode acontecer. Então, o opioide é uma medicação a qual as pessoas podem desenvolver tolerância e dependência, então a gente realmente precisa cuidar com isso, mas esse é um problema relativamente pequeno. A pessoa ficar dependente de opioide não é comum de acontecer, então não justifica a gente subtratar a dor por medo das pessoas se tornarem dependentes de opioide. Então esse é um ponto importante. Tem um podcast que eu gosto bastante, para quem for de podcasts, como eu sou, que chama Torpor. Ele está disponível no Spotify, imagino que em outros tocadores também, que ele fala justamente sobre opioides, assim. Então, cada episódio traz um debate específico, e eu acho que para profissionais ele é bem legal e para pessoas leigas também. Então, eu sempre recomendo, tanto para colegas médicos e de outras categorias profissionais, quanto para os próprios pacientes, assim, escutem esse podcast e a gente conversa em consulta, reuniões, enfim, a gente conversa sobre o assunto. Então, retomando, né, primeiro passo para a gente desmistificar o uso de opioide é a gente saber manejar opioide, a gente saber como essa droga usa, orientar os pacientes, prever os efeitos colaterais, né, então quando a gente fala de opioide, o principal efeito colateral que é bem frequente de ser observado é a constipação intestinal. Então, esse efeito colateral ele precisa ser adiantado. Então, a gente já sabe que é muito comum esse efeito colateral. Então, a gente vai prescrever um opioide, a gente já tem que orientar esse paciente, esse familiar, eventualmente até já deixar prescrito um laxante se necessário. Porque senão, o paciente, se ele não for orientado, ele vai começar a usar a medicação, vai ter efeito colateral, vai ficar assustado, preocupado, né? Constipação, todo mundo aí que já teve sabe que é bastante desconfortável, ainda mais num cenário em que a pessoa já tá com dor, já tá com medo, já tá assustada, fragilizada, enfim. Então, isso também faz parte desse cuidado.